Boa tarde, pessoal. Vamos estudar agora, trabalhar com as funções de várias variáveis, né? Nessa reta final, nós vamos estudar a parte de funções, depois nós vamos ver a parte de limite e derivadas parciais, tá certo? Então, definição de funções de várias variáveis, ela é bem simples, ó. Seja A um conjunto do espaço n-dimensional, quer dizer que A está contido ou é igual ao Rn, isto é, os elementos de A são n uplas ordenadas, x1, x2, xn, de números reais. Se a cada ponto P do conjunto A associamos um único elemento z dos reais, temos uma função f de A em R. Essa função é chamada função de n variáveis reais. Então, você lembra que a definição de função basicamente é a mesma. Você pega cada ponto de um conjunto, eles devem estar associados a um único ponto do outro conjunto. Então, aqui nós vamos trabalhar com Rn, com o subconjunto do Rn, que vai estar associado a uma reta real, tá certo? Como nós estamos trabalhando no Rn, então, na grande maioria das vezes, nós vamos ter uma visualização gráfica da função, né? Então, z é f de p, f do ponto, ou z vai ser igual a f de x1, x2 e xn, tá certo? O conjunto A é chamado de conjunto domínio, então aquelas nomenclaturas que aprendemos para a função de uma variável continua a mesma, né? O conjunto A de onde parte a associação é o domínio, o que recebe vai ser o contradomínio, que continua sendo os reais. O conjunto dos elementos, o subconjunto dos reais, que receberam a associação do conjunto A, é chamado de conjunto imagem. Então, lembrando sempre o seguinte, que o domínio vai ser um subconjunto do Rn e a imagem vai ser um subconjunto dos reais. Aqui embaixo nós temos os exemplos, né? F de x, y é igual a ln de x menos y. F de x, y, z é igual a raiz de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado. Z é igual a xy sobre a raiz de x ao quadrado menos y ao quadrado. Nessa parte, algo que vai ter interessante na resolução vai ser vocês encontrar o domínio. O domínio de uma função continua sendo aquela mesma análise, é a condição de existência de um número real. Se nós temos uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Se nós temos uma raiz, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Se nós temos uma raiz em denominador, ela tem que ser estritamente maior do que zero. Se nós temos o logaritmando aí, x menos n nesse exemplo, ele tem que ser maior do que zero, não é isso? Então, ele tem sempre as regras estabelecidas que são as mesmas. Só que lá anteriormente nós encontraríamos um conjunto dentro dos reais. E agora nós vamos ter que o domínio está dentro do Rn. O gráfico de uma função de duas variáveis. Por que o gráfico de uma função de duas variáveis, gente? Porque os gráficos das funções de mais de duas variáveis, eles não são representados geometricamente. Então, as funções de uma e de duas variáveis, nós temos representação, uma no plano e a outra no espaço. Uma função de três variáveis, ela já não tem representação gráfica, mas nós sabemos que o gráfico dela é o conjunto de pontos do Rn que satisfaz aquela igualdade. Então, aí nós não temos uma perspectiva geométrica da função, mas nós podemos fazer uma análise da função de forma algébrica, né? Então, o gráfico de uma função de duas variáveis é o conjunto dos pontos x, y, z pertencente aos R3, tais que x, y pertence ao domínio e z vai ser a imagem dessa função. Então, z é igual a f de x, y. Uma das maneiras para encontrar o gráfico de uma forma mais simplificada no R2 é as curvas de nível. O que seriam essas curvas de nível? A grosso modo,
seria a projeção ortogonal do gráfico sobre o plano XY. Então, seria como se você pegasse a imagem de cada ponto e jogasse sobre o plano XY e depois, de qualquer forma, você levantaria e formaria o gráfico, né? Mas as curvas de nível, a definição formal delas é o quê? Uma curva de nível CK de uma função z igual a f de x é o conjunto de todos os pontos x, y pertencentes ao domínio, tais que f de x, y for igual a k. Seria como você adotasse valores para o z e encontrasse a projeção dela ortogonal. Então, a curva de nível K, CK, é igual a XY pertencente ao domínio, tal que f de XY é igual a K. Aqui eu fiz um exemplozinho, ó, curva de nível de uma função. Não escrevi a função porque eu fiz ela de forma geral. Ó. Lá, para z igual a 1, para z igual a 2, para z igual a 3, para z igual a 4. Esse 1, 2, 3 e 4 são os valores de C. Então, aí nós obtemos 4 curvas de nível, que são círculos, tá certo? Depois você pega e levanta ele e liga as curvas de nível, que aí nós vamos ter o gráfico da função, que nem aí de baixo, né? Que é essa função. Nesse momento aqui, vai demandar vocês ter um conhecimento bem aprimorado de geometria analítica, porque muitas das formas já foram estudadas em geometria analítica.